Olá, querido irmão, minha querida irmã. É um prazer estar reunido aqui com você. Meu nome é Geraldo Lazzarini Júnior, eu sou pastor auxiliar da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo em Ribeirão Preto. E nós estamos reunidos nessas 8 semanas que estaremos aqui, você recebendo estas ministrações. Eu vou falar para você a respeito de consolidação. A nossa igreja, a Igreja Nacional, ela oferece vários cursos para você. Mas esse curso de consolidação é um curso para o seu início na sua vida cristã. Você que se converteu agora, ou você que nunca foi consolidado também, que está chegando agora na igreja, este curso ele é de muita importância para você. Você vai entender a partir do momento em que nós estaremos juntos durante essas 8 semanas. Mas para nós entendermos o significado desse curso, nós precisamos entender o que é consolidação. Jesus, quando estava ascendendo aos céus, ele nos deixou um propósito de vida como igreja. E esse texto ele é conhecido como a Grande Comissão, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 19 a 20. O texto diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu, como um irmão mais velho de vocês, porque eu já tenho um caminhar na vida cristã, eu já estou há mais tempo na vida cristã, eu estou aqui então para cumprir essa grande comissão na vida de vocês, porque o texto nos fala que nós precisamos ensinar aqueles que estão chegando para a vida cristã a guardar todas as coisas que nós estamos aprendendo durante toda a nossa caminhada cristã. Então, vocês me tomem como um irmão mais velho. E durante essas 8 semanas nós vamos estar juntos, nós vamos estar compartilhando muitos textos bíblicos. Então, a consolidação significa esse ensino para você das verdades bíblicas. É um primeiro passo na sua vida cristã. E para isso nós precisamos nos basear em algum material. A nossa igreja, a Igreja Nacional, ela é muito rica em materiais. E o livro que nós vamos estar seguindo é esse livro Construindo versus Destruindo Relacionamentos, escrito pela nossa apóstola Valnice Milhomens. Este é um livro que vai te encaminhar nessa sua vida cristã, nos primeiros passos que você está dando com Jesus, porque quando você conhece a Jesus, você vem naquele amor, é um primeiro passo em que você se achega, em que o Espírito Santo te convenceu de que Jesus é a única solução, é o único caminho para a sua vida. Jesus é uma ponte que Deus construiu para que você tenha acesso a Ele. E quando nós passamos a entender quem é Deus, quando nós passamos a entender os propósitos de Deus para a nossa vida, nós passamos a entender que o cristianismo ele é um relacionamento. E ser cristão é ser como Jesus, é fazer o que Ele fez. Então nós podemos tirar um primeiro ensino, que discipulado é relacionamento, consolidação é relacionamento. Então, nada mais que nós falemos nesse nosso curso a respeito de relacionamentos. Mas relacionamentos, quando nós estamos vindo para Jesus, muitas vezes eles precisam ser interpretados através da palavra, através daquilo que a palavra nos ensina. E nós precisamos construir relacionamentos nessa nossa vida cristã, nessa vida que nós
estamos iniciando. Então, no nosso curso, nós vamos ter 7 semanas relacionadas a relacionamentos. Nessa primeira semana, nós vamos aprender a respeito da importância dos relacionamentos. Na segunda semana, relacionamento com Deus através do arrependimento. Na terceira semana, relacionamento com Deus pela confissão dos pecados. Na quarta semana, relacionamento com Deus como filho. Na quinta, relacionamento com Deus pela comunhão. Na sexta, relacionamento com Deus pela oração. Na sétima, relacionamento com a família de Deus, porque nós recebemos uma família abençoada que vai fazer parte da nossa vida quando nós entregamos o nosso coração para Jesus. Mas existem alguns relacionamentos a serem destruídos também. E na oitava semana, nós vamos aprender a destruir esses velhos relacionamentos na nossa vida. Relacionamento com o mundo, com a carne, com o diabo e com o pecado. Na realidade, nós estaremos empenhados em desenvolver uma formação de hábitos saudáveis para cada um de nós, nos nossos relacionamentos, no nosso jeito de agir, no nosso jeito de falar, na forma com que nós nos comportamos. E é isso que nós estaremos empenhados durante essas 8 semanas. Mas hábitos saudáveis, eles nos falam de uma leitura devocional e estudo da Palavra de Deus. É isso que nós estaremos fazendo durante essas 8 semanas. Nós guardaremos alguns textos da Escritura de Deus nos nossos corações. Nós gravaremos coisas importantes que a Palavra de Deus deixou gravada para cada um de nós. Nós passaremos a ter uma disciplina de uma vida devocional. Nós estaremos desenvolvendo habilidades para ouvir a Deus, para aprender a ouvir a Deus, não só através da sua palavra, mas através daquilo que o Espírito Santo de Deus quer ministrar ao nosso coração. Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos adquirir algumas coisas importantes. Para a nossa vida cristã, nós precisamos desenvolver alguns hábitos e adquirir algumas coisas que nós vamos estar usando para desenvolver essa nossa vida cristã. Nós precisamos adquirir uma Bíblia. E a Bíblia, que eu creio que seja um melhor passo para nós estarmos adquirindo quando nós nos convertemos, é uma Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. É um texto mais conhecido, apesar de ser um texto mais coloquial, é um texto onde o desenvolvimento dos estudos já estão muito mais adiantados. Nós teremos grandes ajudas dentro desse texto bíblico a respeito de referências bíblicas, através de estudos devocionais, através de tantas coisas que vão nos ajudar a entender a palavra de Deus. Mas só a leitura da palavra não vai ser suficiente. Nós precisamos participar do corpo de Cristo. Nós precisamos participar de uma célula. A célula é a nossa reunião durante as semanas, onde você se reúne com outros irmãos nos lares, nas casas, em lugares aconchegantes, onde a palavra de Deus é ministrada e nós podemos ali compartilhar com os irmãos dos nossos problemas, onde nós estamos participando da nossa vida para as outras pessoas e recebendo palavra de vida das outras pessoas para cada um de nós também. Então, a importância de nós estarmos participando de uma célula e ler e estudar esse livro que eu mostrei para vocês, o livro Construindo versus Destruindo Relacionamentos. Nós vamos aprender a guardar no coração o versículo de cada semana, nós vamos aprender a escutar a voz de Deus, nós vamos nos relacionar com um irmão mais velho na fé. E é isso que eu sou para vocês aqui, eu sou um irmão mais velho na fé, que vou estar ajudando cada um de vocês a entender melhor, a dar os primeiros passos na presença de Deus.
E logo em seguida você precisa participar também de uma classe de discipulado pastoral. O discipulado pastoral é algo que vai te firmar definitivamente na fé. O curso de consolidação vai te ensinar a dar os seus passos iniciais nesse novo relacionamento seu com Deus. Mas o curso de discipulado pastoral vai te firmar na palavra de Deus e você vai se tornar um cristão maduro e vai poder ajudar outras pessoas também, porque esse é o grande propósito da grande comissão. E você precisa ir também para um encontro com Deus, o encontro com Deus de final de semana que a igreja oferece, onde ali você vai ter um relacionamento mais profundo com Deus, onde você vai se desligar dos seus problemas do seu dia a dia e poder se encontrar mais intimamente com Deus. Esses são os primeiros passos que você precisa ter na sua vida cristã. Mas a nossa primeira semana nós estaremos estudando a importância dos relacionamentos. A nossa vida é uma vida relacional, a vida cristã é uma vida relacional. E no nosso curso, nós estaremos nos baseando totalmente na primeira carta de João, que está lá no finzinho da Bíblia, antes do livro de Apocalipse. A primeira carta de João, ela vai te falar de uma maneira muito simplificada, mas de uma maneira marcante, a respeito desse seu relacionamento com Jesus, desse seu relacionamento com Deus. E o texto básico da nossa primeira semana está lá na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 1, onde João declara o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O apóstolo João foi uma pessoa que caminhou com Jesus desde o princípio do ministério dele. O apóstolo João foi uma pessoa que foi muito íntima de Jesus. E ele dá aqui um testemunho vivo daquele relacionamento que ele teve com Jesus. Ele foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus. E ele dá um testemunho a respeito do que ele viu, do que ele ouviu de Jesus, o que os olhos dele viu, o que os olhos dos discípulos viram, né? O que eles contemplaram, todos os milagres, todas as maravilhas que Jesus operou. E o apóstolo João, ele declara também que ele tocou em Jesus. O apóstolo João é um apóstolo que lá nos evangelhos, ele é declarado como aquela pessoa que deitou a cabeça dele no peito de Jesus. Ele é uma pessoa que esteve próximo de Jesus. E ele fala a respeito do verbo da vida. O verbo da vida é Jesus. Então nós entendemos o propósito desse versículo. E esse é o versículo que nós precisamos guardar no nosso coração. Por que eu não falo em decorar um versículo, e sim guardar no coração? Porque quando você decora, você não entende o que aquele versículo quer proporcionar para você como cristão. Quando nós guardamos no coração, é porque nós entendemos verdadeiramente o significado, a profundidade do que aquele versículo quer transmitir para cada um de nós. E esse texto ele é muito rico. Ele nos fala de um Jesus, nos fala de uma intimidade com Jesus. Por isso que eu não falo em decorar, mas sim gravar no coração. Amém? E à medida que nós andamos com Jesus, nós precisamos aprender a nos tornarmos parecidos com Ele. E a primeira carta de João, ela é especialista em nos levar a ter essa intimidade com Jesus. E ela é a base do nosso ensino para procurarmos essa intimidade com Deus. A primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 13, diz assim: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, você que creu
no nome do Filho de Deus. Você que tem um relacionamento a construir. Então, a partir do momento que você recebeu Jesus, esse texto nos fala que nós decidimos servir a um só Senhor. Nós decidimos a nos afastar daquelas coisas que nos prendiam a esse mundo em que nós vivemos. Porque caminhar com Cristo, conhecer a Deus, é viver uma experiência totalmente diferente da experiência que nós vivemos na nossa vida. É viver uma experiência com algo sobrenatural, um relacionamento construído debaixo de verdades, um relacionamento construído de uma forma íntima, onde os segredos de Deus, que criou todas as coisas, serão revelados para cada um de nós que caminhamos com esse Jesus. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, nos diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não poder servir a Deus e às riquezas. Quando nós estamos falando de servir a um Deus, nós precisamos entender que o mundo, ele é dominado pelo pecado. E a palavra nos ensina que o salário do pecado é a morte. E esse é o significado de você ter aceitado Jesus na sua vida. É você vencer a morte. E quando nós estamos falando de morte, nós não estamos falando de uma morte física, mas nós estamos falando de uma morte espiritual. Não é possível que nós cresçamos nesse mundo, nós vivamos nesse mundo e morramos e acaba tudo por aí. Esse não foi o propósito com que Deus criou todas as coisas e Deus nos criou. E Ele nos chamou para nós sermos novamente filhos dEle. Esse é o propósito do Evangelho, esse é o propósito da morte de Jesus. Nós experimentarmos uma salvação para as nossas vidas. E a salvação fala de nós vivermos por toda a eternidade com esse Deus maravilhoso, com esse Deus especial. Esse é o propósito das nossas vidas e esse é o propósito da restauração que Jesus trouxe para cada um de nós. E quando nós servimos ao mundo, o mundo, a palavra nos ensina que ele jaz no maligno. Satanás, quando foi expulso do céu, ele veio aqui e enganou o homem e levou o homem a se afastar de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, através de Jesus, traçou um plano de restauração para que nós voltássemos a ter um relacionamento com Ele. Isso fala de salvação, isso fala de um renascer espiritual, porque Deus é Espírito e nós nos comunicamos com Ele através do nosso Espírito. E quando o relacionamento com Deus está quebrado, o que deixa de se relacionar com Deus? O nosso Espírito. E se nós não nos relacionamos espiritualmente com Deus, nós não temos comunicação com Ele. Então, quando nós deixamos de servir ao mundo, que é servir a algo de pecado, a algo onde Satanás domina, Satanás é o pai da mentira, ele é o pai do pecado, onde ele domina, quando nós deixamos de servir a esse mundo, nós passamos a servir a um outro Senhor e nós decidimos a servir um só Senhor. E através desse novo relacionamento com Deus, através de Jesus, nós entramos a entender os tipos de relacionamentos que nós tínhamos na nossa vida. Muitos relacionamentos nós temos relacionamentos tumultuados, nós temos relacionamentos frios, nós temos relacionamentos distantes, superficiais, formais, relacionamentos ocasionais, tudo aquilo que o mundo de pecado nos proporciona. Mas em 1 João 4,8, nós encontramos a mais bela definição do nosso Criador, que tem o significado desse novo relacionamento que nós temos. João
em primeira carta de João 4:8, nós entendemos que Deus é amor e quem ama se relaciona. E esse é o propósito de Deus para comigo, para com você. Um relacionamento pessoal, ter um relacionamento pessoal com todos aqueles que querem se aproximar dele através de Jesus, porque a palavra nos ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for através dele. E para esse relacionamento pessoal, nós precisamos entender o que o texto da primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, significa. O texto diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Para nós entendermos o significado desse texto, ele deixa muito claro o relacionamento que Jesus teve, que João teve com Jesus e que Jesus teve com João também. João, a princípio, ele ouviu falar de Jesus. Quando você vai ler o Evangelho de João ou os outros evangelhos, você vai perceber que João era discípulo de João Batista. João Batista é um precursor de Jesus. Ele veio anunciando uma palavra de arrependimento. Ele veio anunciando um batismo de arrependimento. E João Batista é um profeta dos moldes do Antigo Testamento. E ele é considerado o último profeta dos moldes do Antigo Testamento. Porque a partir de João Batista se iniciou o ministério de Jesus aqui na terra. Jesus, ele foi preparado pelo Pai para anunciar a salvação e para se apresentar como a salvação para as pessoas. E no momento em que João Batista estava com seus discípulos, Jesus passou ali perto e João, ele ouviu falar de Jesus por João Batista. João Batista declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está escrito lá em João 1:29. E a partir do momento em que João Batista foi ceifada a sua vida e ele deixou o seu ministério, mas isso só aconteceu a partir do momento em que Jesus já estava pronto para cumprir o seu ministério aqui na terra. E no Evangelho de João nós podemos perceber, e através dessa primeira carta de João, esse texto que nós lemos, nós podemos perceber também que João não só ouviu falar de Jesus, mas João, ele viu a Jesus. Ele teve uma experiência de proximidade com Jesus. João contemplou a Jesus. João, ele participou daquele ministério de Jesus. Ele esteve próximo de Jesus. Ele viu, ele é uma testemunha viva de tudo aquilo que aconteceu no ministério de Jesus, de tudo que Jesus operou, os sinais e maravilhas, as palavras de vida que Jesus tinha para as pessoas. João estava ali contemplando tudo aquilo que fez parte do ministério de Jesus. E João, ele tocou Jesus. João, ele foi próximo de Jesus. João estava ali, com toda a proximidade de Jesus, para tirar todas as dúvidas possíveis que ele tinha, que ele podia ter a respeito do que Jesus representava, do que Jesus poderia proporcionar para a vida dele. Então nós podemos concluir, através dessa experiência de João, que essa experiência de João, ela pode ser nossa também. É uma experiência que pode acontecer na minha vida,
Ela é a experiência que pode acontecer na sua vida, é uma experiência que pode acontecer na vida de todas as pessoas. E essa experiência, ela reflete esse plano de Deus para a vida de cada um de nós. Nós temos ouvido e continuaremos a ouvir Jesus através da leitura da Bíblia. Nós podemos ver a Jesus com os olhos do nosso coração. Quando o Espírito Santo de Deus, ele começa a revelar as verdades que estão descritas no texto bíblico, nós podemos contemplar com os olhos do nosso coração. Isso significa que espiritualmente nós vamos conhecer a Jesus, nós vamos sentir a Jesus. E através dessas experiências, nós somos levados a ter uma contemplação de Jesus. O que é contemplar Jesus? É experimentar a presença de Jesus no nosso dia a dia. E é contemplar tudo aquilo que Jesus efetuou e tudo aquilo que Ele pode efetuar nas nossas vidas. E nós poderemos também tocar a Jesus através de uma profunda comunhão com Ele. E nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia, nas nossas vidas. A princípio, você que está chegando agora para o Senhor, você que se converteu há pouco tempo, que você pode ter até se batizado também, mas você é uma pessoa que está se iniciando na fé, ou se você já caminhou na fé há algum tempo, mas nunca foi consolidado, nunca recebeu uma explicação através de outras pessoas mais maduras, do verdadeiro significado desse caminhar com Jesus. Esse é o chamado para a sua vida, um lugar de comunhão íntima com Deus. Mas para isso, nós precisamos parar e pensar, o que tem acontecido na nossa vida? Como você tem se relacionado com Deus? Quanto você tem ouvido de Deus? Você é um ouvinte atento? Você busca ouvir a Deus? Quanto tempo você tem se dedicado à leitura da Palavra de Deus? São perguntas que nós vamos responder durante essas outras semanas. E são perguntas que nós precisamos responder no nosso dia a dia. E eu te pergunto ainda, você tem conseguido ver a Jesus em seu espírito? Você tem conseguido contemplar? Você tem tido uma visão de Jesus através do que a Bíblia descreve? Porque nós conseguimos ver as marcas do caráter de Jesus, nós conseguimos perceber as marcas da personalidade de Jesus através da leitura da palavra. Então, que visão você tem tido dele? Como você tem entendido Jesus? Como você tem pensado Jesus? E quanto que você deseja ver a Jesus? Você medita no caráter de Jesus e no que esse caráter pode fazer na sua vida, pode transformar a sua vida, e o que esse amor de Jesus fez na sua vida por ter morrido em seu lugar. A palavra nos ensina que o salário do pecado é a morte, e Jesus morreu para que você experimentasse apenas uma morte física. Pode ser que, se Jesus voltar antes, você seja arrebatado, mas pode ser que você passe por uma morte física, mas espiritualmente você vai estar sempre relacionado com Jesus, sempre relacionado com Deus, através de Jesus. E você tem que trazer também para você a visão de Jesus como uma pessoa viva no seu coração e despertar um profundo amor por Ele. E você precisa tocar em Jesus pela fé, em seu espírito. Você precisa estar próximo de Jesus. E com essas palavras nós terminamos a nossa primeira lição, que é entendermos a importância dos relacionamentos. E se você pegar lá no fim da sua primeira lição, onde você vai ter algumas tarefas para você fazer. Existem algumas tarefas que nós precisamos
estar acompanhando através do livro, construindo e destruindo relacionamentos. A apóstola Valnice, ela preparou um material especial para que você se torne um cristão maduro, para que você tenha certezas e não dúvidas na sua vida. Então você precisa aplicar tudo isso que você aprendeu nessa lição de hoje. Essas perguntas que eu deixei para você, você precisa aplicar na sua vida durante essa semana. Você precisa ouvir a voz do Espírito. E algumas tarefas você precisa desenvolver durante essa semana, porque o ideal é que você se submeta ao ensino dessa palavra, estudando durante uma semana. Você vai ter material para durante uma semana estudar e assistir a segunda ministração a respeito da consolidação. Em uma segunda semana, você vai ter material de estudo para toda uma semana. Além de memorizar o capítulo de 1 João, o versículo de 1 João 1:1, você vai ter um início de leitura da palavra. No fim do livro existe um plano de leitura da palavra. E você precisa se submeter a isso. Você vai estar lendo durante o dia. Cada dia você vai ter alguns versículos do Evangelho de João, da primeira carta de João, que você vai se submeter a esses versículos. Então, existe um plano de leitura para você estar acompanhando. E depois de terminar de ler a primeira carta de João, você vai entrar em outros livros da Bíblia. Você vai aprender a compreender Jesus através dessa leitura. Mas, nessas leituras você vai ter também um tempo de escuta a Deus. No fim do livro também, você vai estar lendo o Evangelho de Marcos. E cada versículo ou versículos que você estiver lendo no seu dia a dia, você vai ter uma explicação a respeito daqueles versículos de Marcos e você vai aprender a entender, a ouvir aquilo que Deus está querendo te falar através daquele versículo. Então é uma preparação que você precisa passar. E uma tarefa para você também durante essa semana, você compartilhar desse novo relacionamento que você tem com Deus, com algum parente seu, com alguma pessoa da sua família. Esta é a tarefa que você tem essa semana. E por hoje nós encerramos. Que você se submeta a todo esse ensino e na próxima semana nós estaremos juntos aqui novamente para estudarmos mais da palavra de Deus, para que você seja consolidado, para que você se torne um cristão maduro. E por isso eu estarei orando agora, para que você esteja livre com o seu tempo livre, para que Deus abra o seu coração a entender da importância dessa consolidação, desse relacionamento que você precisa desenvolver com o nosso Deus. Então, curvemos as nossas cabeças. Pai, oramos a Ti nessa hora agradecidos pela vida de cada irmão, de cada irmã que está participando conosco desses momentos especiais na Tua presença, Senhor. Que o Senhor esteja guardando cada irmão, cada irmã, protegendo-os, guardando-os, livrando-os de todo mal, fortalecendo-os, meu Pai, na leitura da palavra, na interpretação dos textos bíblicos de Marcos, Senhor, e entendendo também tudo o que se passou nesse estudo que nós desenvolvemos nesse dia, Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai, cuida de cada detalhe da vida dos irmãos, Senhor, abençoa-os. E que, debaixo desse fortalecimento da Tua presença, eles galguem degraus, Senhor, na Tua presença, meu Pai. Que repouse sobre eles a Tua bênção. E eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Até a semana que vem, queridos, em nome de Jesus.